Bom dia a todos, na paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos ler o capítulo 34 do versículo 1 do livro de Números. O primeiro diz assim: Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Dá a ordem aos seus filhos de Israel e diz-lhes: Quando entrardes na terra de Canaã, esta há de ser a terra que vos cairá em herança. Todo o capítulo, são 29 versículos, está falando sobre divisão de terra, limites de terra, geograficamente falando. E nós aprendemos aqui que o homem não é dono de nada aqui nessa terra. Tudo é de Deus. Foi Deus que colocou o limite, foi Deus que deu sabedoria e inteligência para que houvesse o Brasil, para que houvesse os demais países, foi Deus que delimitou tudo. Porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então Deus, assim como Deus orientou a Moisés, que era um dos seus grandes líderes, Deus também tem orientado muitos líderes de todos e qualquer país para que pudesse cuidar dos limites do seu país, dos limites da sua terra. Há que se diga que muitos países têm interesse no Brasil, por exemplo, por muitas riquezas que o nosso Brasil tem nas terras naturais. Porém, nós dependemos de boas lideranças para que as nossas lideranças cuidem dos seus territórios de acordo com a sua limitação. Se Deus fez a divisão e deu o limite de terra, Deus também deu a competência e a independência de cada país. Cada um tem condição de viver de acordo com as suas criatividades, com a sua produção, com as suas políticas, com a sua economia, enfim. Então, temos que orar para que esses países que brigam pelo território que não é dele, que o Senhor venha agir nesse povo. Porque quando Deus falou com Moisés, nós vemos aqui que Deus falou com Moisés, né? A palavra é bem clara, o verbo é bem claro, falou, falar, né? O verbo, o pretérito perfeito do indicativo. Deus indicou para Moisés como ele deveria fazer. E assim Moisés fez, delimitou todas as terras, a espessura, a quantidade, o comprimento, metragem, tudo, o sol, banda do norte, mar, enfim. Né? Todo o versículo, todo o capítulo 34 vai tratar das delimitações. E hoje nós vamos aprender que nós temos que ficar dentro do nosso quadrado, dentro dos nossos limites. O que é que nós estamos exigindo além daquilo que Deus nos deu? Se Deus nos deu aquele limite, é porque Deus nos deu também capacidade de produzir, capacidade de ficar dentro dos nossos limites e ser independente de qualquer outro país ou dentro da sua casa. Se Deus te deu aquele limite, então considere aquele limite. Se por exemplo, nós vemos muitas pessoas colocando, impondo limite em Deus, exigindo de Deus aquilo que Deus não vai fazer, porque é competência do Senhor e Ele vai fazer se Ele quiser, porque Ele é Deus e Ele é dono de tudo. Nas nossas orações, por exemplo, muitas vezes você chega e fala: Deus, eu quero que você cure fulano de tal. Eu quero que tu tire fulano de tal de lá. Mas o limite daquele fulano é um e o seu é outro. E quem vai passar para o lado de lá, quem vai olhar para o íntimo daquele ser humano que é terra, que ninguém conhece, só Deus, é Ele que conhece. Ele sabe o limite daquela pessoa, Ele sabe o teu limite. Muitas vezes a nossa imposição não funciona, porque Deus, Ele colocou um limite para cada um. Eu tenho que ir até aquele limite. Quando Deus fala assim, é até aqui que você vai me pedir. Daqui para cá não me peça mais, porque sou eu que vou resolver. Existe, por exemplo, a linha vermelha lá em Rio de Janeiro, né, se salvo engano, que é uma linha de perigo, onde as pessoas muitas vezes fazem voltas ou deixam de passar por ali, porque correm risco. Por quê? É uma linha delimitada e que você não garante a sua própria vida ao passar ali. Assim somos nós não garantimos a nossa própria vida nem um minuto sequer, porque a nossa vida está dentro do limite de Deus.
O nosso querer não é o querer de Deus. Os nossos pensamentos não é o pensamento de Deus. Nós somos limitados, existem limites. Deus colocou um limite para acabar esse problema de nós queremos ultrapassar aquilo que não é da nossa competência, ultrapassar aquilo que Deus colocou um limite ali, você chega ali e você quer passar da linha para lá, porque você quer invadir aquilo que é de competência do Senhor. E que nós possamos meditar nessa palavra, porque ela traz essa lição para nós de limites. Qual o teu limites que você tem respeitado? Só o seu? Ou você está querendo respeitar um limite que não é seu? Que isso não é aprovado diante de Deus. O que Deus aprova é que você respeite o teu próprio limite e deixa Deus resolver aquilo que não é da nossa competência. Deixamos resolver aquilo que não é da nossa competência. Aquilo que Deus tem que resolver, nós não vamos resolver. Então, que cada um possa meditar nesta palavra, que nós possamos entender os limites de Deus na nossa vida, nas nossas orações, no nosso querer. Não adianta eu querer um Boeing que eu não vou saber pilotar, eu não vou ter condições de dar uma manutenção, não adianta eu querer. Deus me deu o limite até aqui, então até aqui você vai andar. Agora, se tu for fiel ao pouco, no muito Deus te colocará. Então, essa é a nossa lição de hoje. Amém?